O segundo erro, considerar estresse e ansiedade uma agitação e cena, tá? Esse é o segundo erro aqui que eu estou trazendo. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem, ou às vezes você conhece alguém que tem, você tem pessoas que têm esse problema, que estão aí diretamente relacionados à sua vida, e você fica considerando essas pessoas como um problema, né? Como uma cena, como uma agitação desnecessária ou até frescura, tá? Estresse e ansiedade não é isso, tá, gente? Tem uma alteração hormonal. Antigamente, né, aí no tempo das cavernas, o ser humano ele tinha duas funções importantes que estão relacionadas com o estresse e ansiedade, que é luta e fuga. E o que é isso? Se você tem algum problema, no caso, se você tinha algum animal ali enfrentando, você tinha duas possibilidades, lutar ou fugir. E levando em conta que você tem essas duas possibilidades, eram em situações de vida ou morte, você nem pensa, você simplesmente faz alguma coisa. Por exemplo, se você está nadando na praia e aparece um tubarão, você não tem que pensar, olha, eu acho que é um tubarão. Aí o pensamento processa, será que eu luto, será que eu fujo? Aí continua, e nisso se passou 1 minuto e o tubarão te pega. Não, por questão de sobrevivência é um reflexo automático. Você vê o tubarão, você sabe que numa luta mano a mano você não ganharia do tubarão. Então você simplesmente foge. Em milésimos de segundo o cérebro toma essa decisão, você nem pensa, é um processo automático. E a gente acaba tendo estresse e ansiedade da mesma forma, né? Tem problemas na nossa vida que a gente vê e a gente interpreta dessa luta e fuga, que é uma questão que teoricamente não é de sobrevivência, mas o cérebro interpreta como se fosse. Então a gente acaba pegando aí pontos da sobrevivência humana e colocando na nossa rotina, que de fato a gente não está correndo um risco de morte, a gente não está com esse perigo. E isso é a ansiedade relacionada ao futuro. Então tudo que eu vou fazer ali, eu acabo lutando e fugindo, sempre mencionando a questão do futuro. O estresse é a mesma coisa, só que é do momento presente, é você estar pilhado naquele momento com situações específicas daquele momento. Então isso é o estresse. Basicamente é a mesma sensação, é exatamente igual, só que uma se refere ao presente e uma se refere ao futuro. O tratamento também é basicamente o mesmo. É você saber lidar aí com o estresse e a ansiedade. É um dos males que mais acometem o ser humano em torno do mundo nos últimos tempos, o mal do século XXI, e levando em conta isso tem o episódio número 21, que você pode estar vendo aí no canal. É um episódio que eu falo como tratar a ansiedade de maneira bem prática, e eu guio vários exercícios de meditação. Então você pode estar vendo aí esse episódio, e tem alguns aspectos aí para regular, para vocês entenderem como lidar com o estresse, que é aí o segundo erro que te deixa mais indisposto, digamos assim. Não o segundo, né? O segundo erro que eu estou expondo aqui, né? Talvez existam erros mais ou menos aí feitos no mundo, mas isso é de uma visão do meu atendimento. Então, dos erros que acontecem, você precisa regular a parte emocional e trabalhar com a ansiedade desregulada, né? Isso deixa a pessoa indisposta naturalmente, deixa a pessoa, talvez ela até consegue fazer, mas não da maneira adequada, talvez não do jeito correto, talvez do jeito muito acelerado, né? Ou pode favorecer aí outras doenças, né? Ela consiga fazer, mas tem a chance aí de doenças como ataque cardíaco, AVC ou problemas relacionados com esse tipo de situação. Uma das formas que inclusive evita tanto esse tipo de problema, se você tem condição, é claro, como ajuda a regular o estresse e a ansiedade, é a atividade física. Inclusive tem um episódio próprio da atividade física no canal, se não me engano é o episódio 19, bem como eu falo sobre comportamentos, eu falo sobre atividade física em diversos episódios. A parte da ansiedade também, você deve trabalhar com ela, né? Você deve meditar, você deve tirar tempo para você deve ter, se você está num relacionamento, você deve ter uma boa conexão, ter boas conversas. Então existem muitas coisas que você deve levar em conta dentro aí da sua ansiedade. Você não deve dar força para a doença, você deve dar força para a cura. Não falando que existe uma cura para a ansiedade,
mas me referindo no sentido que existe como amenizar, e a ansiedade reduzindo a um determinado ponto, ela não vai interferir tanto na tua vida. Então é mais nesse contexto que eu me refiro. O terceiro ponto, tá, é muito próximo aqui do que eu estou falando, é considerar depressão frescura. Depressão não é frescura. Tem um episódio próprio que eu falo disso, né, o episódio número 9. Tem algumas coisas que você deve saber sobre depressão, né, tanto para tratamento pessoal como para ajudar outras pessoas. Então a primeira coisa, a depressão ela é uma inativação, é uma desativação, né, desativação comportamental. E o que é isso? A pessoa antes fazia muita coisa, sentia muito prazer de fazer várias coisas e hoje em dia não sente mais. Ela está desativando comportamentalmente, né, no sentido de comportamentos. Então, assim, antigamente a pessoa fazia muitas coisas, a pessoa sentia prazer, às vezes a pessoa podia ter até uma rotina exaustiva. Hoje em dia ela mal consegue limpar a casa e não fica tão boa, ela tem diversos pontos aí relacionados à depressão. Não é uma questão de frescura, é uma questão que provavelmente ela teve alguns fatores, podem ser traumas, podem ser diversos fatores que criaram essa desativação, que ela começou a ter menos prazer na vida dela. Um exemplo é passar o dia na cama. E se você passar o dia na cama, você vai ter menos energia, prazer e produtividade, você vai ficar mais indisposto, você não vai conseguir se ajudar. Então é uma das formas aí de não se ajudar mesmo. E uma forma de você lidar com isso, né, se eu falei desativação comportamental, uma forma de lidar, ativação comportamental, que é basicamente o seguinte, é você pegar e começar a ativar a sua rotina. Então você volta a fazer coisas que antes você tinha prazer, mesmo sem ter todo aquele prazer. Então mesmo sentindo pouco prazer, você volta a fazer essas coisas. Você aumenta a quantidade de coisas que você faz na sua rotina, mesmo você sentindo pouco prazer nas coisas, você aumenta e você começa a fazer as coisas até você gostar das coisas e não simplesmente esperar uma cura, que sim, pode acontecer, mas é muito raro, é a cura por omissão, acontecer a cura sem você ter feito nada, ou sei lá, você ganhar na loteria e milagrosamente se curar, também é possível, né? Tem fatos aí que são considerados de tanta sorte como de ganhar na loteria. Minha mulher, por exemplo, ela tem aí uma sorte de ter me ganhado. Brincadeiras à parte, é bom ter uma boa autoestima e é bom fazer algumas piadinhas. E sim, ela ganhou na loteria.